quero que pare, quero que demore. Assim... Boa noite. Fala, Marta. Mais quarentenado aqui com meus queridos. Hoje com meu querido Curió, mestre Curió. Vocês já devem conhecê-lo aí também no Quarentenados. Ele já entrevistou diversas pessoas. E hoje ele vem contar um pouquinho dele e um pouquinho do que ele apronta lá no ateliê dele. Olha, é bem legal, né, Rê? Muito, estou curiosa para perguntar algumas coisinhas aí que eu fico vendo ele fazendo e fico curiosa. Então, conta para nós, Curió, como é que você começou esse lado artístico seu aí, com esses bonecos, que eu sei que você é muito talentoso com eles, e que você também tem uma filha super talentosa, que isso a gente vai ver para depois, que está todo mundo também querendo vê-la cantar. Então, conta um pouquinho de você e como você começou isso. Boa noite, Marta. Boa noite, Renata. Então, boa noite a todo mundo que eu assisti, né? Eu sou nordestino, né? Então já começa por aí, né? Então, eu sou de Maceió, Alagoas. Meu pai e minha mãe, né, estão lá, graças a Deus. Meu pai é pescador e tudo que eu sei no artesanato eu aprendi com ele, né? Então, desde pequeno, né, eu comecei a trabalhar com meus 6 para 7 anos, já acompanhava meu pai. Meus primeiros presentes que eu tive na vida, que eu lembro, foi rede, foi tarrafa, foi remo, né? E essa veia meio artística na questão da artesania, né, do artesanato, vem dele, né? Então, meu pai, a gente ia para o mato tirar caranguejo ou pegar caju, e a gente não levava saco, cesto, nada, fazia tudo na hora. Meu pai tem essa facilidade de tirar uma palha do coqueiro e já trançar ali uma cesta para a gente colher o caju, que nessa época minha mãe torrava as castanhas para a gente comer e tal. Então, desde pequeno pescava, né? Então, eu aprendi a fazer o cesto, não só a questão da cesta para... A gente lá na feira no Nordeste tem aquela cesta grande que carrega no ombro e na cabeça. Então, a gente construía aquilo, né? Uma que não tinha dinheiro para comprar nessa época, então a gente tinha que fazer muita coisa. Então, cestos, samburá, fruteiras, balaios, né? Vários outros artesanatos a gente fazia. Então, né, no começo, meu pai fazia para mim, depois, quando eu queria alguma coisa, ele falava: você já sabe fazer, faz o seu, né? Então, a gente aprende a fazer remo, fazer barco, fazer canoa. Então, esse lado do artesanato, né, de marcenaria também vem dele desde a infância. E aí, né, na década de 90, eu comecei a capoeira, 89 para 90, mais ou menos, comecei a capoeira. E aí, muita coisa na questão dos artesanatos, né, referente a instrumento, veio por causa da capoeira, pela curiosidade de querer ter também, né? Então, birimbau, pandeira, tabaque, cachixi, reco-reco, todas essas coisas a gente começava a fazer também, né? Meu pai foi ele que fez meu primeiro birimbau, com a madeira que não era própria para birimbau, né? Que era madeira de mangue, né? A gente tirava caranguejo lá, ele falou: como que é um birimbau? Então, a gente diz que o artesão ele faz qualquer coisa. É só olhar, né? Ele olha aquilo ali, eu sei fazer isso. Né? E a gente tem um pouco disso, né? Então, a gente foi lá e tirou essa madeira, trouxe, era muito grossa, e foi ele, meu irmão, eu lembro, né, como se fosse hoje, e tenho fotos disso também. Ele armando, era aquela máquina Love, muito antiga, né? E a gente tem esses momentos que a gente tá tentando armar um birimbau, e o birimbau quebrou, porque era uma madeira que não era muito flexível, acabou quebrando, mas tem essa experiência aí do birimbau, né? Então, de lá para cá, eu venho fazendo tudo, né? Tudo nessa parte de artesania, né? No Nordeste eu sei fazer uma boa parte. Quando eu vim para São Paulo em 98, né? Saí de Maceió em 98 e estou até hoje aqui em São Paulo. Quando eu vim para cá, isso ainda solteiro, né? Eu tinha que me virar para poder me sustentar. Então, não só com a capoeira, né?
mas com os artesanatos. Então, eu fazia colares de mão, né, pulseira com birimbau de arame, brinco. A gente lembra que a gente ia lá no Brás, comprava coisas mais baratas para fazer e sair vendendo nos batizados de capoeira. Então, fazia cachixi, né, desse tipo aqui, ó. Isso aqui é mais moderno, isso aqui é de um amigo meu de Alagoas também que faz, né? E aí eu comprei dele. Mas aí a gente tinha que arrumar dinheiro para comer. Então começamos a fazer todo tipo de artesanato para poder vender nos batizados, roda de capoeira. E aí eu e um outro amigo a gente começou a ter ideia de fazer brinco de cachixi. Então imagina um cachixi desse tamanho que a gente toca com o dedo, né? Na mão, ele pequeno para colocar na orelha para vender. Não dá para ser desse tamanho, porque já pensou o brincão? Não dá certo, não. E aí a gente começou a construir, né? Cachixi pequenininho, e aí virou até uma disputa, né? Para ver quem fazia o menor. E não teria que ser só o menor cachixi, tem que ser o menor que fizesse barulho. Então, a gente fala que capoeirista é tudo meio doido, né? Então a gente quebrava grão de arroz, a gente macetava ele ali com um martelinho pequenininho, esfarelava ele bem pequenininho e colocava dentro. Então, aquele que fizesse o menor cachixi, que fizesse barulho, era que ganhava aposta e tal. E eu perdi, já confesso, que ele fez o menor. Eu fiz o menor que o dele, mas o meu não fez barulho, ele fez um pouquinho maior que o meu, mas o dele fez barulho, ele ganhou. E aí a gente fazia tudo, né? Colares de couro, às vezes não sabia fazer, tinha outro amigo que sabia, aí um passava para o outro, e a gente veio se sustentando até eu casar em 2000, né? E depois começou a fazer outros cursos, né? A gente, tanto eu como Mariposa também, a gente participou do Brincante, Instituto Brincante, e aí de lá a gente veio vendo outras coisas, né? Outros tipos de artesanato, outros instrumentos, né? A questão dos bois, né? Que eu tenho uma vivência da cultura popular no Nordeste, não só capoeira, mas um pouco de roda, que eu aprendi também lá, que eu dancei também lá, mas eu não dava muito valor ainda para coisa, qualquer de Alagoas, né? Mas eu tinha muita vergonha, até hoje ainda tenho um pouco, né? Menos, lógico, mas aí eu aprendi... Por causa de demonstrar a cultura ou porque você é tímido? Muito tímido, não, é muito tímido. Na capoeira eu até me realizo, eu canto, eu toco, eu falo, tudo, tranquilo. Mas aí eu era um pouco preso nessa questão de, se não fosse a capoeira, o curió fora a capoeira não conseguia falar. Então tinha algumas dificuldades. Então fiz Você melhorou pra caramba, hein, Curió? Porque agora vai mudando. Soltou e tá ótimo. Nossa, vai mudando. Mas eu lembro que nessa época, em 90 e alguma coisa, nosso mestre lá, né, na época professor ainda, ele contratou um dos alunos que também era aluno dele, que fazia dança afro. E eu sempre achei muito bonito, porque lá tem Quilombo dos Palmares, que a gente sempre estava lá nas festas do dia 20 de novembro, e vinha a gente do mundo inteiro para apresentar lá na serra, no pé da serra lá embaixo. Então tinha os trios elétricos que o pessoal dançava, então estava todo mundo dançando os negócios, dança afro lá, e aí eu ficava, não, eu vou ficar esperando a roda de capoeira, né? E isso aqui aconteceu também aqui em São Paulo, quando a gente, né, uns amigos iam muito no forró, não sabia dançar ainda forró nem nada, e aí 3 horas da manhã tinha roda de capoeira, então a gente dormia debaixo de palco, ou lá no canto de algum lugar, na casa de forró, esperando a roda de capoeira, porque eu não sabia dançar. Então todo mundo dançava, eu tinha muita vergonha, eu falei, eu vou esperar o que eu sei fazer. Então eu esperava, era toda noite, todo final de semana, às 3 horas da manhã rolava a roda de capoeira, e aí a gente participava bem, né? E aí, né? Aí depois quando a gente fez cursos, surgiu essa questão de alguns bonecos. Sempre tive facilidade para artesanato, então sempre me considerei artesão na questão de fazer tudo, né? Que eu me dedicasse a fazer. Às vezes eu vi um vídeo e falava, isso aí é difícil, mas como eu sei o caminho das pedras, como eu sei o trançado da coisa, o resto fica fácil e tal. Aí eu comecei a conhecer o boi, vários tipos de boi de vários lugares e tal. Eu falei, eu vou começar a fazer essas coisas. E aí eu comecei a associar tanto esse lado dos bonecos com o que eu fazia na capoeira. Entendeu? Então, tipo, eu não... Fala, Helena.
você conhecia as histórias e começou a fazer os bonecos, ou você começou a ir atrás das histórias para fazer os bonecos? Não, eu não tinha essa relação dos bonecos com a história ainda. Porque, assim, em minha infância, eu andava com meu pai, né? O pessoal da pesca, da caça, e a gente tem algumas permissões no mato, né? Essa questão do Saci Pererê, por exemplo. Saci, Curupira, Caipora, e vários outros. A gente sabia das histórias, mas eu não me preocupava nisso, nem achei que um dia eu ia fazer Saci, por exemplo. Então a gente tem, na questão da caça, para entrar no mato, tem que pedir algumas permissões e levar algumas oferendas, por exemplo, né? Levar algumas coisas, mel, charuto, cachimbo, essas coisas todas. Então eu sabia um pouco da história. E aqui, né, depois fazendo as danças e tudo, eu comecei a me interessar pelos bonecos, né? Então comecei a pesquisar um pouco, falar, o boi eu comecei a fazer, né? E aí na questão dos artesanatos, tem uma coisa que a gente chama de sotaque, não na questão da fala, mas na questão da aparência do formato de cada boneco. Vocês estão me ouvindo? Sim. E aí cada região tem um sotaque de um boneco, né? Então, por exemplo, meu boi ele tem mais o sotaque de Alagoas, que é um boi que eu não preciso me preocupar em colocar a orelha, fazer olho, o chifre é diferente e tal. Tem outros bois que é mais com lantejoula, com palitinho, com desenhos de capoeira e tal, tem tudo isso. E daí eu comecei a fazer. O boneco, assim, na cultura nordestina, cada um tem uma característica diferente de região? De região para região, Os do Maranhão, por exemplo, que eu acho que são um dos bois mais enfeitados, um dos mais bonitos e mais caros, né? Pela questão do trabalho, né? Eu fui ver uma vez no Morro do Querosene, uma das mulheres fazendo, eu já, olhando de longe, já não estava enxergando o que ela estava fazendo, eu não conseguiria fazer ali, com agulhinha, linha por linha e tal, ela até me chamou, você quer fazer um pouco? Eu falei, não, eu vou ficar só olhando aqui, eu tô de boa, tô tranquila. Né? Ela, você faz boi também? Eu falei, faço, mas não desse jeito aí. Então, cada região tem um sotaque, né? Então, na questão do boi, dos bonecos, se eu fizer um saci, legal, mas aí de um outro lugar o saci é diferente. O meu saci ele não tem a perna esquerda, mas no outro não tem a direita e tal. Então tem tudo isso. O formato do cachimbo que eu faço de repente é preto, do outro é marrom, né? O olho do meu é um pouco saltado, mão maior, pé maior, de outro já é menor. Cabeça do boi, o chifre do meu boi é mais em V, então de outro já é mais para baixo, já é mais para cima, já é mais para frente. Então, eu percebi que alguns têm a mão maior, pé maior. Isso é uma característica sua, assim. Você gosta de fazer assim? Ou tem algum motivo? Não, então, cada um cria a sua característica do que você está fazendo. Por exemplo, os bonecos que tem do pé grande, vocês já viram de barro, tem muita coisa no Nordeste, que tem o Lampião, Maria Bonita e outros. Eu tenho vários aqui na estante, que eles têm isso. Então, um pouco disso eu puxei para a minha construção também, né? Então, tem gente que fala, eu levo na escola, e fala, mas por que o Saci... Eu fiz um Saci, né, esses últimos, que tem um vaso na mão. Eu vou mostrar depois. Tem um vaso na mão, porque ele tem... Na história do Saci, ele conta, né? Porque o Saci, ele pitava, ele fuma, então ele apagava a cinza na mão, daí tem a ideia do furo na mão. Pensando nisso, eu criei a ideia de, já que o cara tá com furo na mão aqui, vamos inventar uma moda para aquilo. Então eu fui lá e coloquei uma lâmpada de ponta cabeça, eu quebrei a lâmpada, tirei a parte de dentro, e eu fiz ela de um vaso, e aí no meio da mão dele tem uma planta saindo. Então, cada um vai criando sua ideia para sua construção. Mas isso, na cultura nordestina, isso é comum, isso é livre? Ou existe alguma, sei lá, uma regra, não sei se tem, ou culturalmente existe essa regra, tem isso? Não só na cultura nordestina, mas na cultura dos bonequeiros, né, da construção dos bonecos, é muito livre. De repente, uma vez eu fiz o Don Quixote, que não era a minha praia, porque eu participo de um grupo hoje em dia que é dos bonequeiros,
né, de Pernambuco, mas tem gente de vários lugares, e cada um, eu sempre falo que é o melhor grupo que eu já participei na vida, que os caras que te pedem foto, né, que não reclamam se você mandar 500 fotos. Então, os caras mandam foto desde o primeiro pedaço de papel até a última construção, né? Então, isso é muito livre. E aí postaram o Don Quixote feito de garrafa, né, de garrafa PET, e aí você usa a garrafa como base para construir em cima daquela base a cabeça de Don Quixote. Em minha maneira de fazer, eu uso muito caixa de ovo, papelão, jornal, e aí eu amasso o jornal e faço a base para aquilo. E esse cara que faz nesse grupo, ele usa uma garrafa PET e em cima daquilo ele cola olho, boca, nariz e depois empapela. É menos trabalho, não que eu faça direto isso, mas eu falo, o cara fez, eu dei uma olhada, falei, vou fazer esse troço também. Aí fiz o meu primeiro Don Quixote, um boneco de 1,15 m, aí depois eu fiz o Sancho Panza também, e tal, de 1 metro mais ou menos, e essas duas obras estão com a minha sogra. Minha sogra Dona Edna, ela é uma das pessoas que valorizam muito o meu trabalho, então ela já tem algumas coisas minhas lá. Então é muito livre, né, essa questão de não só me referindo ao Nordeste, mas nessa construção dos bonequeiros aí, é muito livre, né? É lógico que eu trago as minhas características do Nordeste na questão do sotaque dos meus. E eu queria... E cada boneco, você que faz a história, é isso? Cada boneco tem uma história que é montada por você, a história é sua? Não, assim, eu não sou... Eu estava até discutindo com os amigos ontem sobre isso. Eu não tenho o dom que meus amigos têm de usar os mamulengos, os bonecos, para teatro de boneco, por exemplo, teatro de mão, né, de sombra, eu não tenho esse dom. Eu uso o meu boneco para contar uma história e uso ele como exemplo, é ilustrativo. Então eu vou na escola e aí eu falo, essa semana eu tenho que falar sobre a sereia Yara, por exemplo. Então eu construo a Yara, eu já fiz 2, e aí eu levo ela na escola, conto a história da Yara e mostro a sereia. Mas aí eu não uso ela para criar voz. Eu sou a Yara, não sei o quê, eu não tenho esse dom. Tenho amigos que são muito bons nisso. Aí eu pego o Saci, eu não vou fazer a fala dele, a voz dele. Eu uso o Saci e conto a história desde o nascimento do Saci, entendeu? Até as travessuras e tudo aquela coisa. Então, a história já é pronta. Isso que eu ia te perguntar, se você usa eles na escola e como é que as crianças recebem, porque é muito mais interessante você, que nem você está falando, você leva o boneco, conta a história, coloca uma visão, mostra um boneco nordestino, né? Eu acho que a criança deve ter muito mais interesse, né? E ia te perguntar isso, se você leva nas escolas. Porque aí eu faço uma associação do boneco com o meu trabalho da capoeira. Hoje em dia, eu não sou, mas o meu trabalho não é o mesmo que era de 10, 15 anos atrás. Eu sempre trabalhei em várias escolas, academias e clubes, e hoje eu tenho um trabalho mais forte para o lado da capoeira na educação infantil. E aí eu faço essa associação do boneco, da cultura popular, da música, dos instrumentos, em minhas aulas de educação infantil. Então eu levo ele até lá, lógico que chama muita atenção, todo mundo quer ver, e a gente até desmistifica um pouco na questão de eu levar um bicho, por exemplo, um monstro, vai. Eu levei a Bernúncia, né? A Bernúncia tá ali, tá aqui, vou mostrar. A Bernúncia, por exemplo, é um bicho, não sei se vai dar para ver. A boca dela. Come, parece um come. Ai, que legal. E aí, se eu conto só a história que a Bernúcia é um monstro que ela engole pessoas, que ela tem um filhinho, e aí as crianças ela vai engolindo cada criança, é uma história. Mas se eu levo conto a história, eu primeiro apresento ela para as crianças, eles brincam, arranca cabelo, arranca lantejola, entre baixo. Primeiro eu apresento o boneco, depois eu venho com a história, com a música, com a dança. Esse mês eu levei Bernúcia na escola e tem um dos professores, que é muito gente boa também, um bom profissional, que aí ele falou, não, eu vou dançar com esse negócio aqui. Dançou, e aí engolindo as crianças, que vai passando por baixo da perna delas. E aí tem uma parte do corpo da Bernúcia que é igual aquele dragão, né, que tem
o tecido atrás, e aí cada criança que vai passando por baixo vai aumentando o corpo, né, daquele dragão ou da Bernúcia também. Então, eu uso primeiro o boneco, apresento todo ele, e depois eu conto a história. Então, tinha criança que tinha medo de saci, porque contaram que saci, né, as formas de se prender o saci, que o saci perdeu a perna porque cortou, porque estava acorrentado, então ele mesmo amputou a perna. Então, esse monte de história que a criança, de certa forma, fica um pouco de medo, né? Então, a gente vai mudando um pouco. E aí fica prazeroso de ver, né? Então, a cada aula, a criança fala assim, semana que vem você vai trazer o quê? Entendeu? Então, a gente vai levando. E é importante porque, às vezes, a criança nunca ouve falar em saci. Tem criança que nunca ouve falar em saci, conhece, sei lá, vampiro, sei lá, alguma mais relacionada à cultura americana do que brasileira. Então, trazer isso é muito legal, acho super importante. É a nossa cultura, né? É a nossa cultura que isso é bom deixar sempre em evidência, né? E, aliás, você podia mostrar pra gente como é que você faz lá, né? Lá na escola, como que é? Você falou que queria apresentar os bonecos, você não podia apresentar, fazer um... Como é que é lá? Dá para você fazer pra gente? Vou sim. Uma aulinha. Eu vou fazer assim, vou fazer um pouco com... Vou apresentar dois dos meus bonecos, e aí eu vou fazer um pouco da história de Pai Francisco e Catirina. Pode ser? Pode. Então, assim, primeiro eu vou apresentar, eu fiz um kit para uma amiga, vendi alguns bonecos, e fiz um kit que eu tenho que entregar essa semana para uma amiga da escola, né? Então, eu tenho um meu que anda comigo já há um tempo, Pai Francisco Catirina, um pouquinho maior, e fiz um kit menor para uma amiga. Então, essa aqui é a Catirina, né? Uma boneca preta, vestido de chita, de batom, de dread na cabeça, de lacinho amarelo e roxo. Essa aqui é uma... A chita é bem característico também, né? Cada boneca tem uma cara, né? Eu tenho vários tipos de chita, e aí a hora que eu estou fazendo uma boneca, eu já sei qual a chita que vai para aquele, ou para aquela boneca, né? Então tenho essa Catirina. Essa aqui eu fiz para minha esposa no dia do aniversário, para ela usar na escola, e ainda falta colocar aniversário no Dia das Mães, né, Lu? Eu tenho alguém falando aqui no meu ponto, sabe? No meu ouvido. Dia das Mães. Eu tô aqui. Então, as duas Catirina. Aí eu tenho o Pai Francisco. Isso o kit menor, né? Tem o Pai Francisco menor. São bonecos de quase 40 centímetros. Chapéu de palha, tecido de palha, né? E aí, só para mostrar isso aqui, e aí eu vou mostrar os dois meus, que eu trabalho com ele. Deixa eu pôr aqui, que minha sala tá cheia de bonecos. Quanto tempo para fazer um boneco? Então, depende muito. Às vezes eu vou construindo assim, devagarinho, quando não é encomenda. E aí, quando é encomenda, que tem uma certa urgência, eu falo, ó, eu sempre peço um mês. Então, se eu sei que aquela encomenda, ainda mais se já está pago, eu falo, ó, tá, no final do mês eu te entrego. E aí, quando eu tenho um tempo, se eu não tenho essa encomenda, eu vou construindo devagarinho, eu tenho um tempo, eu vou lá no ateliê, vou lá fazendo, e aí depois eu abro para quem quiser encomendar. Eu falo, ó, eu fiz esse e tal, eu posto, às vezes as pessoas ligam, ó, e aquele boneco lá? Entendeu? E aí, eu tenho um boneco que eu não terminei desde o ano passado. Eu fiz Zumbi, né, da viagem que a gente fez para a Serra da Barriga. Antes da entrada da serra, tem uma estátua de Zumbi dos Palmares, que ele tá de calça, com a lança na mão e tal, e eu comecei a fazer aquela, não terminei, porque aquele é meu, então não tenho pressa de entregar, né? Tem dois meus que eu estou fazendo agora também, que eu vou demorar um pouquinho. Esse é Pai Francisco, esse é o maior que eu levo para a escola, e aí a ideia do pé grande, ó. São bonecos que, na verdade, estavam prontos, mas já foram rasgados, a criança pega, amassa, morde, e aí depois a gente vai refazendo. Pai Francisco. E aí meu xodó, que é a Catirina, que é a minha. São grandes, né? Essa aqui é a mais. Catirina. E me fala uma coisa, as encomendas que você tem, normalmente são de que tipo? Quais são as pessoas que compram por quê? Tipo, para colocar
de É alguém que enfeite? coleciona, geralmente alguém que coleciona, alguém que gosta, né? Que quer ter em casa, que quer colocar na parede ou que dá aula. Por exemplo, esse kit que eu fiz 5 coisas para uma amiga que é professora de uma das escolas que eu trabalho, e ela é apaixonada pela cultura popular. Inclusive, quer ir até com a gente também para o Nordeste para conhecer, Quilombo dos Palmares e tal. E a mulher agitada, ela falou, não, eu quero, isso vai ficar na minha sala, vou trabalhar com ele, vou dar aula com eles. Então, para ela, eu fiz o Saci, Pai Francisco e Catirina, um cesto e Mateu, um boneco de mão. Ela comprou um kit de 5, já está pronto para entregar essa semana. Inclusive, eu falei, ó, deixa eu gravar com eles, depois eu te entrego. Vamos lá? Bacana. Então, vou começar a contar a Catirina é história. famosa, né? Você fala sempre de Catirina. É? Catirina é famosa, você sempre fala deles. Da Catirina. Pai Francisco e Catirina. Então, a história começa assim. Deixa eu chamar minha ajudante, dançarina. Ah, achei que ela não ia aparecer. Quer vir aqui? Vem pra aqui. Não dá pra passar, tem Dá, muito sim. boneco. Minha sala tá cheia de bonecos. Dá um oi para todo mundo ali, ó. A maior boneca é ela, né? A maior boneca é ela. Ela fala que é tudo dela quando tá fazendo os bonecos. Não falo isso, não. Vamos lá? Vamos contar a história? Então, a história de Pai Francisco e Catirina, ela passa... Você quer segurar ele ou quer segurar ela? É? Segura ela que eu seguro ele. É pesada. A história de Pai Francisco e Catirina, ela se passa numa fazenda há muito tempo atrás, né? E nessa fazenda tinha um coronel, o dono da fazenda, e um casal de caseiro. Algumas histórias eles contam que tinha um casal de escravos. Conta assim. A história que a gente conta na escola é essa, né, Lu? Pai Francisco e Catirina eram caseiros dessa fazenda, e nessa fazenda tinham vários bois. E entre esses bois, todos esses bois, tinha um boi preferido do patrão, o boi mais bonito. Só que Catirina, ela estava grávida. Meio barrigudinha, né? Tava com o neném na barriga. E esse é o momento ápice da escola, porque todo mundo quer ver a barriga. E essa Catirina eu coloquei uma calça de onça, uma calça de oncinha lá, e todo mundo quer ver, quer passar a mão, quer uma calça que é bem molinha, bem fofinha, quer ficar vendo, né? Então, Catirina tinha alguns desejos, e um deles de comer a língua do boi. Quando eu falo de desejo para explicar isso na escola, é muito engraçado, né? Mas como assim comer língua de boi? Cara, é muito nojento. Tem capim, tem sujo, tem tapo sujo, tem baba e tal. E aí, Catirina tem esse desejo, né? Como a gente fala no Nordeste, que se não atender o desejo das mulheres que estão com desejo de comer alguma coisa, a criança nasce... cara dessa coisa. A criança nasce com a cara daquilo que ela está com vontade de comer. E aí, Catirina fala para Pai Francisco, eu quero comer a língua do boi. Eu quero, se vira, eu quero comer a língua do boi. E ele fala, mas mulher, é a língua do boi do patrão, o boi preferido. E ela fala, não quero saber, eu quero comer a língua do boi. Pai Francisco, não vendo outra solução, leva o boi até o pasto, lá no meio do capim, lá no meio do mato, e aí ele corta a língua do boi. Nesse momento também é um momento complicado na escola, porque aí todo mundo fala, coitado, mas dá para viver sem língua? Eu falo, não sei, o que vocês acham? Cada um dá uma solução para o boi. E é uma história que eu tenho que contar rápido para ele ressuscitar. Que já mexe com a imaginação também. Tem que contar rápido para fazer, porque eles já estão querendo que ele ressuscite, porque não quer que o boi continue morto. E aí eu falo, né? Ó, Pai Francisco levou lá no meio do mato, matou o boi e levou a língua para a Catirina comer. No outro dia, o coronel chega na fazenda e fala, Pai Francisco, cadê meu boi? Aí ele fala, não sei. Pai Francisco começa a mentir, porque se ele fala que matou o boi, perde o emprego, né, Lu? Perde o emprego, é mandado embora, vai preso.
E aí ele falou, vamos procurar o boi, vamos procurar onde que está meu boi, e eles saem até o mato para procurar o boi. Vamos cantar? Vamos por aqui. Pai Francisco sai andando. É o meio do mato. Seu cavalo. Deixa eu sair da frente da figura. Vaqueiro, reúna seu batalhão. Vaqueiro, reúna seu batalhão. Vai buscar o boi mais bonito da nação. Que saiu pra capoeira e até hoje não voltou. Foi o pai Francisco que passou e que levou. E vaqueiro, vaqueiro, reúna seu batalhão. Vaqueiro, reúna seu batalhão. Vai buscar o boi mais bonito da nação. Que saiu pra capoeira e até hoje não voltou. Foi o pai Francisco que passou e que levou. E vaqueiro. Aí. Meu Deus. Que da hora. Em um determinado momento, o coronel acha o boi. Acha o boi lá no meio do mato, um monte de folhas, e aí ele pergunta para o pai Francisco, o que é aquilo lá? Vamos ver. E aí tá um monte de vaqueiros, né, tudo procurando o boi. Ele fala, não sei. E aí ele descobre, a hora que ele levanta lá, descobre lá o boi, né? O boi tá lá, tinha morrido. E agora, como que vai fazer? E aí um dos vaqueiros fala assim, já sei. Vamos chamar o pajé. Essa história tem pai Francisco, Catirina. Essa história tem pajé, né? Mas por que o pajé vai resolver? Tem um patrão também, né? E aí ele fala assim, o pajé ele vai dar conta, porque o pajé ele é mágico, ele tem um instrumento mágico, né? O pajé ele tem a maraca, ou maracá, que é um instrumento de cura dos povos indígenas. Aqui no Maranhão. E aí ele chama o pajé, e aí o pajé vai lá e faz uma pajelança ali, né? Para poder dar o boi. Mas aí o coronel pergunta assim, mas o que aconteceu? Ele morreu como, né? E o pajé, chamou o pajé para curar, mas ele quer saber como que o boi dele morreu. E aí o vaqueiro fala, sei lá, talvez tenha sido onça, né? Eu vi uma onça gemer na mata do Aporé. Eu vi uma onça gemer na mata do Aporé. Olelê, São João, me valha São Pedro. Olelê, São João, me valha São Pedro. De onça eu tenho medo, de onça eu vi uma onça gemer na mata do Aporé. Eu vi uma onça gemer na mata do Aporé. Olelê, São João, me valha São Pedro. De onça eu tenho medo, mas de onça eu tenho medo. E aí o pajé começa a usar seu instrumento de cura, seu maracá, né? Para poder salvar o boi. O boi começa a mexer, e nesse momento na escola, todas as crianças vão lá, quer descer, quer mexer com o boi, entra embaixo, sobe em cima, balança o boi, porque eu falo que ele está mexendo, ele vai viver de novo, ele está acordando. E aí o boi vive, né? De novo, nascimento do boi. Eu quero saber o que ela fica falando na sua orelha aí. Tem um ponto nessa orelha que vai me dando umas dicas quando eu vou esquecendo alguma coisa. E aí o boi começa a mexer para viver de novo, né? Ela sabe os momentos, tudo que eu esqueço.
É o louro, né? É o seu lourinho. Aquele na TV. Meu boi chegou lá na beira do cerrado. Meu boi chegou lá na beira do cerrado. Abre a porteira, Maria, pra ver o meu boi encantado. Abre a porteira, Maria, pra ver o meu boi encantado. Meu boi veio de longe pra ver Joana linda. Meu boi veio de longe pra ver Joana linda. Para depois tomara a tarde desce daí. Olha, esse boi tá até diferente do outro, né? Esse tá mais claro, mais alegre. É verdade. Então, e aí, né? O boi ressuscitou, o boi viveu de novo, e aí virou festa. Pai Francisco não foi mandado embora, Pai Francisco não ficou preso, e o boi foi dormir. Pai Francisco e Catirina tiveram filho, e aí, final feliz para todo mundo, né? O filho? A gente ainda vai fazer. Todo mundo pede um boneco de filho. E essa é a história, a forma que a gente conta na escola, né? Quando a gente leva o boi. Esse mês, desde o mês passado, junho e julho, eu emprestei esse boi para a escola. E aí foi a maior festa. Eu deixei. Tem uma outra escola que está com alguns bois meus também, que é o boi de cabeça. Eu tenho um boi que ele é preso na cabeça, que eu criei, que é mais enfeitado. Então tá em outra escola. Algumas coisas minhas também. Isso é uma das histórias que a gente mais conta, né? De Pai Francisco e Catirina. É bem rica, né? É bem rica a história, se você for ver. Envolve muita coisa, né? E aí cada um contador, cada um, né, bonequeiro, conta a sua maneira, né? Essa história do Pai Francisco e Catirina tem várias versões aí, né? Então a gente pega uma que é mais adequada para a escola, para poder trabalhar. Então existe esse personagem na cultura nordestina com esse mesmo nome, Catirina E Pai Francisco. Pai Francisco, e você criou o seu, é isso? Porque assim, a gente não sabe como que era, né? Se você pesquisar na internet, tem várias pessoas que faz, que se fantasia, que põe barba, bigode, que põe chapéu de palha, e aí cada bonequeiro, cada artesão faz a sua maneira. Eu costumo falar dos bonecos que eu faço e falo, ó, esse é Saci a minha maneira, a minha forma. E tem outros que fazem. Saci, já vi Saci com short amarelo, tá valendo. Saci com a perna, com um ramo de flores enrolado na perna, tá valendo. Então cada um cria o seu. É igual o Mateu. Vai da criatividade. É igual o Mateu. Eu tenho vários tipos de Mateu, né? Mateu e Bastião são dois personagens da cultura popular, né? Da dança do cavalo marinho, que envolve várias outras danças, né? É muito amplo. E tem aí Mateu e Bastião, que são as pessoas mais agitadas dessa dança, né? São eles que movimentam tudo para essa dança. Eles dançam com uma bexiga de boi mesmo, lá no Nordeste. Tira-se a bexiga do boi e enche aquilo com um canudinho, para não pôr a boca na bexiga, e enche, amarra ela e deixa secar ao sol. Aquilo vira um instrumento de percussivo, né? Um instrumento que vai ser batido a noite inteira do lado da perna para fazer a marcação da dança. Então, a bexiga do boi mesmo? A bexiga do boi, isso. E aí o Mateu e o Bastião, eles estão o tempo inteiro dançando. São dois personagens que pintam um rosto, né? Pintam um rosto para dançar, chapéu de fita, para poder dançar e dançar a noite inteira. Vem lá o boi, lá, vem pra cá. E aí eu vou mostrar alguns Mateus que eu tenho. E o Mateus? Vem aqui mostrar comigo. Oi. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz, é um pouco maior. A gente apresentou na escola com ele. Um pouquinho para trás para ver.
Tem as perninhas finas. Ele tem a perna tudo de pano, ó. Ele enrola todo, ele tem os pés, né? Os 2 pés, a mão aqui, mas tanto o corpo como a perna e a mão é de pano. Então é um boneco que eu posso enrolar ele inteiro para poder viajar, colocar numa caixa e tal. Aí tem uma abertura atrás, tem um pino para segurar, e esse eu não mexo a mão com os dedos, esse fica balançando mesmo. Uhum. Só que aí o Matheus, a gente falando do sotaque, eu tenho alguns com a cara preta, tem alguns com a cara amarela, né? Então esse é um do maior. Vou mostrar os menores. Lu, vem pra cá, Lu. Aí eu tenho esse aqui, que é um dos meus mais antigos. E esse aqui a gente já mexe a mão. Vem me ajudar aqui com o boneco pequeno. Esse aqui eu já mexo a mão, ó. Eu sou uma burrice. Eu mexo com a... É. Celular. Uhum. Eu sou louca para ir para brincar aí nesse ateliê. Isso, aí isso aqui a gente leva na escola também. E a molecada assim pode pegar. Foi o primeiro que eu fiz. E aí a cada boneco que a gente faz, a gente vai aprendendo uma outra forma para facilitar, né? Esses eu uso os 2 dedos, eu seguro, ele tem um pino, que eu seguro com a palma da mão, meio da mão, e esses 2 dedos para manusear ele. Só que aí os outros eu fui mudando, então eu já coloquei 2 pedacinhos de tubo, que é colado na mão, que eu encaixo dentro do meu dedo para ficar mais fácil. Então esse é um dos mais antigos, meu xodó também. E aí eu tenho outros. Esse aqui é de um kit, e aqui eu coloco a mão também. Esse aqui vai viajar para longe. Então, ó. A sua família toda faz também? É só você que faz os Só eu. bonecos? Da minha família, só eu. É. Só você. É, Nossa, faz barulhinho com a mãozinha. Faz um barulho. Esse é o Mateus amarelo, Mateus. Esse é o meu mais antigo. Aí já tem tecido roxo, né? Aí a gente pode escolher a cor que preferir. E aí não é o cliente, às vezes a não ser o cara fala assim, ó, a pessoa fala, eu quero o amarelo. Mas eu nunca tive alguém que comprou que fala assim, ó, eu quero tal e tal cor. O cara falou, eu quero o Mateus. Um amigo meu que comprou, que também é da capoeira, falou, ó, eu falei, como que você quer? Ele falou, cara, você que faz e só me diz o dia quando estiver pronto. E aí estava pronto, né? Ele veio buscar. Eu entreguei o Saci, ele me levou o Saci, a Yara e mais algumas coisas que eu não vou lembrar. Então tem esses 2, Mateus. Tem um que eu não terminei também, como eu já levei na escola antes de terminar, acabou a molecada gostando. Tá com corpo de espuma ainda, tá vendo? Não sei se dá para ver direito. Eu ia colocar a roupa, não coloquei porque acabei usando assim. Ele é feito de algumas emendas, né, para girar. Eu coloquei de arame para ele ficar mais molinho. E aí acabou virando o esqueleto da escola, que aí, quando leva, a molecada gosta, não terminei ele. Esse aqui chegou, baixa um pouquinho mais para mim. Esse chegou de Pernambuco, de um amigo meu, Genildo Mateus. Genildo Mateus, ele é um cordelista, bonequeiro, roteirista, tudo. E aí a gente trocou. Eu mandei um kit meu, e aí ele mandou um dele também. Mandou um livro que ele fez e mandou um boneco. Esse aqui é o Rastafari. Baixa mais um pouquinho a cabeça. Legal. Esse boneco é... E esses bonecos, parece, saber... Esse falou que é de Recife, né? Oi? Esse boneco é de Recife? Esse aqui é de Pernambuco, é. Então, é bem característico aqueles bonecos que saem no carnaval, que é bonecão de Olinda. Aqueles bonecos de Olinda ali, que eles ficam lá, né? Parece bem, bacana. Não queria, eu vou pegar o negócio aqui. E aí eu tenho... Ela faz também? Cadê seus bonecos? Não sei se você faz boneco. Ela fez um monte aí esses dias. Ô, curioso, você estava falando... Hã? Ela é artista também. Você estava falando que seu pai ensinou vocês a fazerem a rede, as cestas, né? E envolveu vocês nisso, e a gente vê que você envolve
a Luara nesse trabalho também de artesanato, né? É uma coisa que ela procurou, que você foi mostrando, foi ensinando, porque eu vejo ela super envolvida, que ela gosta e tal. Então, na verdade, a gente aprendeu. Você quer mostrar? Eu falo? Você fala. Então fala você, mostra. Você fala. Eu que falo. Aham. Tem que falar o que é. Baixa a mão. Me fala uma coisa, vamos ver se. Não deixa seu pai falar, não. Eu quero saber de você. Se ele te coloca pulso para você fazer ou você faz porque você gosta? Esse é um golfinho. Não joga. Esse também é um golfinho. E esse é um boto. Fala do que você fez o boto. Olha. O que é? Mostra de lado. Mostra É um golfinho. É um golfinho, né? É um boto. Ah, um boto. Ah, também é um boto. Para fazer o corpo dele, eu usei o rodo de pia. Que criativa! É. Deixa eu ver de novo. Porque já estava sem a borracha. Olha, e parece, Ótimo. né? Se você olhar, parece com o rabo do boto. Luara, deixa eu te perguntar. Vamos fazer assim. Ó. Ô, Luara, responde aqui pra gente. Sem seu pai ouvir. Você gosta do que você faz? Ele não te dá, ele não te obriga, não faz a pulso, não, né? Pega aquele boto rosa que ela Você gosta dessas historinhas? Olha, saiu, meu Deus. foi buscar outra coisa. Então, essa ideia do que eu aprendi com meu pai, na verdade, ele nunca chegou para obrigar, você vai ter que aprender a fazer e tal. Então, né, de todos os irmãos e irmãs, eu fui o único que aprendeu, porque eu sempre fui colado com ele, né? Que é o caso da figurinha lá. Então, você gosta, né? Você curtia, né? Sempre tive interesse pelo artesanato, pelos instrumentos de pesca. A versão grande e a versão pequena. Vem mais para trás, vou ver. Olha, pintou esse. Que lindo! E é do que esse material? Você sabe me falar do que é esse material? Eu usei papel, o rodo e fita. Cola, fita também. O outro também? Caneta. O rosa. O rosa também? Não, o rosa foi meu pai que fez. Você, pô. Então, aí, que eu estava falando? Esse é o boto que se transforma nesse homem. Ai, ele é pesado. A história do boto, vocês conhecem? Não. Sim. Então, esse aqui é o boto. Esse aqui já levei para a escola também, né? E a gente conta toda a história da aparição do boto, do buraco na cabeça, por isso que ele usa o chapéu. Mas conta pra gente, tem gente que não conhece. Conta a história do boto. Então, a história do boto passa assim. Aonde o boto aparece à noite nas festas, tem um horário para aparecer, horário para ir embora, né? Então ele vai nas festas, ele sai no formato de boto, né? Lá nos rios, boto ele é do rio. Então ele aparece no formato de homem, formato humano. Cadê o olho? E aí ele sai para as festas. Lu, vem para cá, Lu. Vai para as festas. Para namorar, para curtir a festa. E aí ele se encanta por alguma mulher da festa, só que deu a hora dele ir embora, ele tem que sumir, tem que desaparecer rápido antes dele se transformar em boto. Se transforma em boto, vai para o rio e vai embora. Algumas pessoas têm costume, na região deles, de falar assim, algumas mães falam, de quem que é esse filho? A gente escuta muito isso na história do boto. Não sei, é filho do boto. Verdade. Já ouvi isso aí. Porque né, essa ideia de a mãe, às vezes o pai ou o namorado, né, abandona a namorada, a mãe que acaba criando a criança sozinha, e aí, com a vergonha da família de não falar que a mãe não casou, usa essa história do boto para assumir a paternidade aí. Quem que é o pai? É filho do boto. Isso
costume antigo, né? Lógico. Então a gente, e essa história a gente não conta na escola, para os pequenininhos, né? A não ser alguma formação, a gente conta história. Mas a gente fala da transformação do boto para o homem, que ele vai para a festa, depois volta. Aí eu falo do furo na cabeça. Quando eu tinha feito ele, eu não tinha colado o chapéu ainda. Eles queriam ver o furo na cabeça e tal, porque é dali onde ele respira, porque o boto respira, tem um buraco ali, e quando ele se transforma, fica com um furo aparente ali, e para não aparecer, ele cobre com o chapéu. Então, essa é a história do boto. E aí, o boto da figurinha tinha um rodo, né? Um rodo velho aqui da pia, estava jogado, ela pegou e a ideia é dela. Então, ela que começou a fazer, né? Pediu ajuda em algumas coisas de fita, cortar e tal. Mas eu nunca cheguei a falar, para colar, né? Nunca cheguei para ela e falar assim, ó, faz isso e tal. Da mesma forma que meu pai também nunca falou. Mas aí eu via ele fazendo, né? Eu via ele pegando cesto, fios, né? A gente tem o costume de reciclar muita coisa. Esse grupo que eu faço parte dos bonequeiros, tem um pessoal que falou, ó, eu cato o papelão na rua, eu higienizo o papelão, não só por causa da questão da pandemia, mas pela questão do trabalho, né? E usa muito isso. Às vezes eu estou passando aqui no condomínio aqui, e tem o pessoal que troca muito, né? Fiação do telefone ou de internet e tal, e fica jogado ali. Teve um caso até legal, eu dava aula numa ONG, e aí eu passei de carro e tinha alguns rolinhos de fio jogado no pé dos postes ali embaixo. Aí jogado, eu peguei um e vim para casa. A hora que eu cheguei em casa, o pessoal estava almoçando na porta de casa, sentado, o pessoal da telefônica, e aí me viu descer com aquele rolinho de fio na mão. Aí eles me chamaram, aí eu falei, nossa, será que eu roubei de alguém? Eles vão me dar bronca e tal. Aí o cara falou, você usa isso? Aí eu falei, não, eu faço artesanato, eu trabalho com criança, na escola e na ONG. Ah, mas você quer mais um pouco? Eu falei, quero. E aí eu entrei, almocei e fui dar aula. Quando eu voltei, tinha um monte no meu portão que não dava para passar com o carro. Então eles tiraram do condomínio inteiro, que eu acho que eles iam jogar em algum lugar, e falaram, já que você quer, então toma. Me deu um monte. Então eu tenho muito fio. Já despacharam, você vai ter que saber o que você vai fazer com isso agora. Não, então, eu faço, né? Balaio, esse kit que eu montei, por exemplo, então ele vai sempre os bonecos e um balaio. E aí a gente faz rapidinho, eu tenho vários aqui. Eu uso os balaios para guardar o material reciclável, papel, chita, tesoura, fita, tudo na sala espalhado ali. Você já falou dos xodós que você tem. E a Luara, dos seus bonecos, qual que ela mais gosta? Ai, eu tô ao contrário. Pergunta para você, vem. Eu tô ao contrário. Vem aqui, meu. Ó, Minha cabeça tá desse você tem lado. que tirar, senão a pessoa não para. Vem aqui, ó. Tá perguntando para você, vem. Ai! Vem. Vem falar aqui. Ó, Marta quer saber qual que é o seu xodó. Qual o seu pai já falou, a gente já sabe do que ele mais gosta. Qual os bonecos que você mais gosta aí, que ele fez? Foi! Eu ia falar, porque ela não tira o boi. Fala, acho que é o boi. Só o boi? Não tem mais nenhum. Foi! Burrica! Ah, Boto! o Boto. Claro, Senta aqui. Isso. Mas os bonecos que eu menos gostei que eu fiz foi esses dois. Por quê? Porque ficou feio. Ah, mas você pode ir pondo mais coisinhas, dar uma outra cara pra ele. Tem os coloridos, cadê? Tem uns de chita. Ela fez uns com chita também, cadê? A Catirina com vestido rosa, Catirina? Você não fez um de papel? Eu fiz um monte, ela não sabe nem onde tá, mas um monte dela. Pega lá. Pega lá. Acho que eu lembrei, mas eu esqueci. E aí eu tenho vários tipos de boi, né? Com a necessidade da creche, dava aula numa creche para pequenininhos de até 4 anos, né? E aí a gente fazia apresentações aí no meio do ano e final do ano. E aí, como o boi é grande, para a criança pequena, não rola de fazer. Mas mostra de pertinho. Mostra. Ah, que linda. Ah, aí sim, tá coloridinha, tá vendo? Cabelinho, cabelo.
E aí eu comecei a usar, comecei a mudar, porque aí eu tinha que apresentar nas escolas e na creche, na SEI, e aí a criança de 2 anos, 3 anos não consegue com o peso de um boi desse. Então eu comecei a construir outros tipos, né? Eu fiz boi de mão, são bois pequenos. Eu fiz boi de duas... Quanto pesa um boi desse, esse boi que você... Oi? Esse boi Quanto que pesa esse boi? Eu não cheguei a pesar, Marta, mas pesa acho que mais de 5 quilos, fácil. E ele é grande, né? Então ele pesa ou na frente ou atrás. Uma criança pequena não consegue segurar. A Luara dança com um espaço maior, mas às vezes ela desequilibra um pouco. Né? Não que ele seja muito pesado, mas é desproporcional um pouco. Não, criança é também, né? E para levar para os lugares, né? Também, para apresentar. E aí eu tive a ideia de fazer bois menores, né? Mas mesmo menores, ela não conseguia. Porque você pegar uma criança de 3 anos e colocar alguma coisa na cabeça dela sem ela ver nada, não dava certo. Porque eles queriam ver, eles não conseguiam. Você vai cobrir uma criança pequena, ela já põe a mão e já corre. E aí eu comecei a criar alguns bois de mão, por exemplo. Esse aqui é um boi de 2 cabeças. Saiu Que legal. Ver? Uhum. Boi de 2 cabeças de dançar com a mão. Os outros meus de mão tá tudo na escola. Então, esse é um dos bois. Aí eu criei o boi de coco. Eu mandei para o Nordeste para um amigo, que foi a troca por esse boneco preto, o Rastafari. Eu mandei para um amigo, eu mandei um kit, ele mandou o boneco e o livro. Mandei um para minha sobrinha, né? Lá tem uma sobrinha pequena, lá no Nordeste, filha de meu irmão. E aí eu mandei para ela também. Então aí criei esse boi de mão, criei o boi de vestir, tá por aqui. O boi de vestir, já pensando que eles não conseguiam colocar na cabeça, no formato da burrica, que é aquele que a Luara dançou, que tem as 2 alças, aí eu fiz o boi, que eles tinham que dançar. Aí, lógico, que eu e tal. Então eu fiz o boi, e esse boi ele é trançado com rede, né? Como eu sempre soube fazer rede. Aí eu coloquei rede. Dá para fazer até uma luminária com ele, hein? Isso aí. Não dá. Eu já fiz luminária de cabaça, um monte de coisa legal. E aí, para começar, ficou fácil. Eu coloquei como o nome de boi de vestir, porque vestia, tem a alça, e eles conseguiram dançar. Só que a gente precisava de mais. E aí, no tempo, né, minha sogra, também diretora dessa creche, dessa SEI, ela fez a proposta de para eu fazer os bois para a creche também. Como eu não tinha tempo, aí a gente foi delegando funções ali nas paradas que a gente tinha, as paradas pedagógicas, a gente usava as paradas para fazer formação com elas e construir os bois. Então eu falei, como eu faço rápido na questão do arame, eu faço ele e as meninas empapelavam ele, né? Porque aí eu tinha 2 horas de aula, né, de formação, e eu saía para outro lugar, e elas ficavam até a tarde para dar conta das demandas da SEI e aí desses bois para apresentar no meio do ano. E aí fizemos acho que 20 bois, 25 bois. Esse de vestir, aí depois eu criei o boi de mão também para apresentar com eles, e aí a gente foi criando. Vestir de mão, de coco, de cabeça, de cofo, de vários tipos. O boi de miolo, porque aí na história do boi, né? O boi de miolo, ou tripa, né? A gente tem 2 nomes aí. Quem dança dentro do boi pode ser chamado de tripa, que é a pessoa que manuseia o boi, que está dançando ali, ou se não de miolo do boi, que é a pessoa que está mexendo ali. E aí eu criei esse aqui. E ele tem um chinelo, que o chinelo é da Luara, quando ela tinha 3 anos, 4 anos, eu acho. Então eu coloquei 2 pernas no boi, simbolizando aí o miolo, né? Para dançar com esse. E aí eu levei para a creche também para usar. E aí tem vários outros tipos de boi aí. Aqui é muita coisa, muito rico, né? Tem muita detalhe e haja criatividade, né? A gente vai sentir a necessidade, né? A gente vai sentir a necessidade do trabalho, aquilo que eu falei no começo. Eu uso ele conforme a necessidade que eu vá apresentar alguma coisa na escola. Né? Então eu fiz uma iara, né? uma sereia iara, que eu vendi para um amigo, só que agora Você tem alguma aí? Alguma iara?
Tem alguma Eu tenho uma, mas está sem cabeça, coitada. Não terminei ainda. Então, ela está até lá em cima, não desci, porque aí eu não terminei ainda. Eu fiz uma para um amigo, muito bonita, por sinal, não porque eu fiz, mas era uma chita que eu estava... Tem um bazar aqui que eu sempre passo para comprar coisas usadas, a gente compra muita coisa usada. Eu preciso fazer uma roupa para o boneco, eu preciso uma chita tal, ou uma roupa tal, ou de repente até uma blusa. Eu já fiz bonecos com blusa normal. Comprei 2 blusas agora para fazer Mateu e Bastião em tamanho normal. Vou fazer 2 grandes que eu vou deixar na entrada da minha sala. Então fui lá e comprei 2 blusas para ele, o chapéu, o resto do corpo, tudo eu vou fazer de papel. E aí a gente vai inventando moda aí, vai criando. Eu fiquei com vontade de ter um boi desse aí que você colocou ali, aquele que dá para pôr numa luminária. Nossa, achei lindo. Dá para criar. Às vezes a pessoa pede. Fala assim, eu pensei em fazer uma luminária, dá para fazer de boi? Dá para fazer um saci luminária? Dá. Você cria na hora, você inventa a moda. De repente faz ele aberto, coloca na mão, né? Ó, essa máscara aqui, por exemplo, eu dei oficina na escola, foi meu planejamento do primeiro semestre, foi a confecção de máscara, né? E aí a gente contar a história de alguns personagens. Então tem aqui, do mesmo que eu mostrei, o Mateu, tem o Mateu e Bastião. Então essa aqui é um pedaço, vou mostrar de fundo, não sei se vai dar para ver. Isso aqui é uma palha a gente chama de penca de coqueiro, né? De palmeira, onde fica os coquinhos aqui, quando ela abre, o coquinho cai, e depois com o tempo cai isso aqui também. Aí eu peguei, que é da palmeira de casa, que caiu, e aí eu usei para fazer a máscara. Mestre Ambrósio, o Mestre Ambrósio, na verdade, é ele que carrega todos os personagens. Mestre Ambrósio, ele vende, na cultura popular brasileira, ele vende os personagens para o coronel. Então, o coronel chega, ele anda com um bastão aqui no ombro, e na ponta do bastão tem vários tipos de máscara. Então, ele está dançando, né, no cavalo marinho, ali no mergulhão, são danças do cavalo marinho. Mestre Ambrósio, ele está dançando, tem hora que ele para, e ele vai passando máscara por máscara para mostrar para o coronel. Ele fala, como se ele não tem voz, né, na apresentação, mas ele para e vai mostrando como se estivesse apresentando aquilo para o coronel escolher. E aí, nessa cultura do cavalo marinho, tem aproximadamente 70 e poucos personagens, né? Então, Mestre Ambrósio, então, como ele carrega todas as máscaras, a minha ideia foi de fazer, né, uma máscara com tudo que tem na cabeça dele, na ideia dele. Então, aí eu comecei a colar na cabeça de Ambrósio várias máscaras. Não só as máscaras, mas também boi. Então, tem um boi pequeno aqui, tem um boi aqui e tem um boi aqui em cima. Esse dá para ver? Tem um boi aqui em cima. Aí, de um lado tem Mateu, do outro lado tem Bastião, que é maior. Tem a velha do bambu. E essa velha do bambu é um personagem que eu gosto muito, né? A velha do bambu, eu vou falando, hein, gente, se vocês quiserem interromper. Não. Isso o que é mais legal nisso tudo também é que, com isso, você também faz reciclagem, né? É bom para o meio ambiente, culturalmente é muito legal. Então, assim, é tudo... É um combo. É que eu estava falando... do Curió. A essa escola, estava falando da máscara, aí a gente fez... Eu dei aula de cultura popular, dei aula de dança, algumas danças, e aí, como fechamento também, a confecção das máscaras, né? Primeiro a gente confeccionou para aprender a dança e depois, no final, a gente fazer, né, o finalzinho dançando com as máscaras. E aí cada um fez, né, com papelão, a gente fala da caixa do leite, cortar um quadrado, explico tudo para eles, como que corta, como que faz, como que marca o olho, o nariz, a boca e tal. E aí a gente conta a história da velha do bambu. A velha do bambu é uma velha que ela perdeu o marido em determinado momento da vida dela. E aí ela vê nos dançadores, nos dançarinos da cultura popular, ela vê todo mundo como se fosse o marido dela. Ela está procurando, né, o marido dela. Então ela sai perguntando quem é o marido dela, e aí ela usa uma saia grande, e aí na apresentação ela cobre as pessoas. Cobre, balança a saia e faz todo aquele
aquela graça ali. Quando tem uma apresentação da Velha do Bambu, todo mundo fica tenso, que aí já fala assim, ela vai me pegar para Cristo, vai me pegar, vai cobrir, vai... E é o legal da festa. O pessoal do Instituto Brincante, eles apresentam o show deles e no final todo mundo se veste de velha e em alguns espetáculos deles, né? E entra, aí desce do palco, tem uns caras que são mais engraçados, cai rolando do palco, vai lá, abraça todo mundo, tem gente que corre, depois eles pegam, levam pro palco para dançar, então é muito legal. Então essa aqui é a Velha do Bambu. Ai, que legal. E aí cada um usa a sua criatividade, né? Pode pintar de rosa, de preto, de amarelo, de cinza, da cor que quiser. E aí ela tá aqui também, nessa máscara de Mestre Ambrósio. A Velha do Bambu tá aqui também, que é quase igual a essa outra aqui, ó. É. São quantos personagens, assim? Então, a história conta que são mais de 70 personagens. Eu não sei todos. Esse dia eu peguei uma lista, você não consegue decorar, é muita coisa, né? Tem Pedrinho Salustiano, que é filho de Mestre Salustiano, né? Que já é falecido há um tempo. Ele é um dos principais dançarinos, então ele tá dançando ali, então ele vai, aí entra, ele volta como Mateu, Bastião, Soldado da Gurita, depois ele volta como a Velha do Bambu, vários e vários outros personagens, né? É muito legal isso. Você não mostrou o Saci, cadê o seu Saci? Meu segundo Saci que eu fiz, esse aqui ele é mais articulado, né? Tem alguns arames aqui. Esse fica na parede da minha sala. Na verdade, eu fiz um maior para um amigo meu, que é o Paulinho. Ele me levou meu primeiro Saci, que era um grande. E aí eu tive que fazer um para dar aula. Então eu fiz. Esse que é um pouquinho menor, porque a gente vai para a escola com mochila, com birimbau, com um monte de coisa. E aí eu tive que fazer um menor só para dar aula. Eu lembro, sabe o que eu lembro do Saci? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que é por isso que ele é o mais famoso até, né? Sim, é legal. Aí eu tenho os de vaso, né? Esses que eu fiz. Aqui, ó. Com madeira embaixo. Aquele que eu falei do vaso, que aqui é uma lâmpada. Vê se dá para ver. A lâmpada, uma planta aqui, né? E aí tem o segundo, que é o kit daquela minha amiga que eu falei, que é professora, que eu vou entregar essa semana. Não coloquei a planta nem água ainda, né? Mas tem a lâmpada embaixo. São quase idênticos. A madeira é a mesma, é uma mesma madeira, mesmo formato. Eu cortei 2 discos de madeira para fazer, né? Dá pra ver? É de madeira, aquele outro maior, é de madeira também? Não, tudo papel. Os meus bonecos eu não faço de madeira. Ah, tá. Aquele é papel? Tudo papel, todos são papel. Todos os que são de papel. Não parece. É que ela fala que a sua filha fala que é pesado, é porque você passa alguma cola, sei lá, que pesa, o que é? Não, então, o Pai Francisco, ele é um pouco mais pesado. O Pai Francisco, eu peguei um pedacinho de colchão, de espuma, e ela tinha enraizado, como estava jogado no mato, ela criou raiz de uma planta dentro, então junta com areia, com planta e tudo, eu cortei, limpei aquilo para fazer, né? Então ele ficou um pouquinho mais pesado. Como era para mim, para eu usar, né? Não é para criança e tal. E aí tem uma história do Saci que é legal que a gente conta, né? O Saci tem várias histórias, né? Tem essa uma vez eu cheguei na escola e aí tem uma das diretoras falou: você sabe como que é a história do Saci, né? Eu falei: eu sei algumas que eu conto, né? Ela falou: você sabe que ele amputou a própria perna para poder fugir, que prenderam ele, né? Eu falei: essa história eu não vou contar, não. Então ela fala que foi preso e que aí ele queria fugir, não conseguiu e foi lá e cortou a perna. Na história do Saci, uma das histórias, conta que para prender o Saci a gente usa a peneira, né? E aí muita gente fala que a peneira, na verdade, é a arupemba. A arupemba é aquelas peneiras de peneirar café, de peneirar, né, grãos. Então, fala que se jogar aquela peneira lá em cima do Saci, na hora que ele tiver no redemoinho ali, consegue pegar ele. Outros falam que se colocar a peneira ali com comida embaixo, consegue prender o Saci. Eu lembro quando eu era moleque, para ir com meu pai e com a minha mãe
ou com meu tio caçar, meu pai e minha mãe eles andavam muito junto também caçando. Tinha algumas permissões, igual eu falei no começo. Então, você oferece algumas coisas para poder entrar no mato. Então, o nordestino que é nordestino, no dia de Todos os Santos, não entra no mato. Porque é dia de Todos os Santos, a gente respeita, né? E aí eu sempre queria, moleque, né? Eu queria ver o Saci. Eu falei, mas... O pessoal falou, se você vê ali, ó, uma fumacinha ali, eu era doido, ficava o tempo inteiro no meio na beira do mato, esperando a fumacinha subir. E não subia e tal. Eu falei, mas a gente sempre respeita. A história que a gente conta na escola do Saci é que ele perdeu uma perna, né, jogando capoeira, e depois de perder a outra, também dando salto mortal. Para que ele perdeu a perna jogando regional, e agora perdeu a outra dando salto mortal. Mais ou menos assim. O Saci perdeu a perna. O Saci perdeu a perna, dando o salto mortal. Agora perdeu a outra, jogando regional. Camará, água de bebê, água de bebê, camará. O que vai fazer? O que vai fazer, camará? E aí, para explicar para as crianças que ele vai perder a outra perna, é o engraçado da coisa. Eu falo, eu acho que é música. Caiu os negócios. Aí os bonecos. E aí, como eu dou aula para criança pequenininha, tudo vai da imaginação delas, né? Então eu falo, isso é da música, eu acho que esse pessoal é tudo doido. Fica inventando moda e tal. Ele fala assim, mas se ele perder a outra perna, como que vai andar? E aí a gente vai dando trela. E aí fica legal a aula, que eles vão interagindo, vão participando e vão criando histórias, né? E vai andando com o redemoinho, né? Vai só andando pelo redemoinho. E aí a gente traz a história com conhecimento de infância, que muita gente na escola não sabe. Então, mas como assim Arupemba? O que é Arupemba? Porque eu achei que era uma peneira. E aí teve uma das escolas que eu participei, que a gente fez, que eles faziam o dia do Saci, e aí tem ali pendurado uma peneira, essas peneirinhas de peneirar de coaçuco, sabe? Então não é essa peneira que se pega. Então até ter alguém que é da cultura popular que explica, né? Aí começa a mudar um pouquinho do conceito da coisa. Como que foi inserido na escola? Quando você fala escola, é escola estadual, municipal, ou é escola convencional, que paga? Estou perguntando assim, como que foi inserido essas aulas nessa escola? É uma escolinha que você tem montada? Explica um pouquinho. Então, hoje em dia eu dou aula em escola particular, e nessa SEI, né, que é conveniada com a prefeitura, e aí já é inserido desde do primeiro dia, né, eu apresento meu projeto, e eu falo, tem escola que eu já passei, que sempre falou assim, eu sonhei com um professor de capoeira, mas eu consigo pagar o de educação física, os valores são diferentes da hora-aula e tal. E aí eu falo, eu posso apresentar meu projeto e a gente combina valores e tal. Então, meu projeto é assim, eu sou mestre de capoeira e trabalho com a cultura popular. E aí desde o primeiro dia, eu já apresento como que é meu trabalho. Eu falo, vai ter dia que eu vou chegar com o Saci, vai ter dia que eu vou chegar com o Curupira, e aí eu vou apresentando, a gente vai conversando, a gente faz exposições de boneco e tal. E depois com esse vou entrar no mérito, né, mas depois do governo que nós entramos aí, governo Bolsonaro, como é que ficou a questão para você? Você continuou com o seu projeto ou foi meio boicotado? Eu queria saber se teve alguma represália, porque a gente sabe que esse governo atual não incentiva essa cultura popular ou qualquer tipo de cultura, né? Então, eu queria saber de você que você sentiu esse reflexo ou não, porque pode ser municipal e o governo federal não tem nada a ver, mas acaba refletindo, né, de certa forma. A gente teve muita perda, né? A gente teve muita perda na cultura, né? Na questão da cultura, da saúde, da educação, tudo, né?
A gente tem acompanhado aí, vê que tem muita gente sofrendo de fome, de tudo, né? No Nordeste eu tenho amigos que vivem especificamente disso, né? Do trabalho de vender suas artes, de fazer oficinas, de levar o boneco, de levar a cultura para o mundo inteiro. E foram podados disso, né? Diretamente. Então, tem gente que concorria ao edital para poder levar um pouco da sua cultura para classes menos favorecidas, para crianças que não sabiam nem o que era boneco. Só que aí não tem mais, não consegue mais né, edital, não consegue apoio, que tinham esses apoios. Hoje em dia não tem mais. Então tem muita gente no Nordeste que está passando necessidade. E é lógico que um vai ajudando o outro, né? Ninguém solta a mão de ninguém, e a gente vai dando jeito. Mas essa desgraça desse governo aí, tivemos muita perda, né? Mas assim, no seu campo... No meu caso, não, porque eu dou aula particular há muito tempo, né? Graças a Deus, não mudou, não. Mas eu sei que depende de projeto, edital, trabalhar com cultura, perdeu, né? Assim, hoje você vê que não existe praticamente mais nada, né? Perdemos muitos bonequeiros, muitos mestres da cultura popular por necessidade, né? Pessoas que adoeceram com depressão e tudo. Alguns vieram a falecer também por causa desse descaso que a gente tem passado aí. Eu acho que deveria ser cada vez mais incentivado esse tipo de trabalho como o seu e de diversos outros, né, que na mesma linha que a sua, porque, assim, para as crianças é importante não morrer a nossa cultura, né, Rê? Essa coisa do estar vivo, o Saci, a Catirina, o Pai Francisco, o Boto, sabe? Faz parte da nossa cultura. E fora isso, que nem o que você faz, esse trabalho maravilhoso, que eu falo assim, você fica muito tietando o Curió. Mas eu acho muito legal o trabalho que ele faz, porque além do trabalho da cultura, ele ensina as pessoas a fazer a reciclagem. Que o nosso planeta está esse frio que a gente está passando agora, né? É reflexo sequência disso. Disso que a gente está vivendo aí, o efeito estufa, o excesso de fumaça aí que a gente joga aí nesse nosso planeta, lixo, enfim. E é também um trabalho, hoje em dia é um trabalho de resistência, né? Não tem outra coisa a dizer. E também ensina, porque também, de certa forma, ensina a criança a gostar da cultura brasileira, a conhecer e gostar, né? Porque você vejo assim, filhos de amigos, de parentes, que vai muito na cultura americana, na cultura europeia, na japonesa, né? E a gente tem muita coisa aqui, né? Muito diverso que é apagado, que as crianças não conhecem mesmo. Então, acho que isso é muito importante para conhecer, para valorizar, para entender um pouco também do Nordeste, né? Quem está aqui, eu acho essencial. Eu tenho amigos, vários amigos, que é um trabalho que eu acho fenomenal. No Nordeste tem muito teatro de praça, teatro nas ruas, quando a pessoa leva um cenário que é um tecido grande de fundo, e eles ficam dançando lá, a pessoa está assistindo, que leva o boneco, pessoas que têm um carrinho mais simples, que faz aquele carro ali, tipo, para transportar a cultura de lugar em lugar, né? Então eles apresentam isso, né? Então eu acho isso muito máximo. Então depende dessas pessoas, né, para não deixar morrer um pouco disso, né? Então a gente sabe, vai chegar um dia que o Saci na contação da escola, nas escolas, se não depender dessas pessoas, não vai ser mais o Saci dessa forma, né? E tem livros aí, e o Saci é conhecido mundialmente, e vários personagens lá fora, eles fazem a referência ao Saci no Brasil. Ainda tem isso. Aqui tem não sei o quê, tem uma Tinta Pereira, tem isso, tem aquilo lá. Ele se assemelha ao Saci. Então, vários se assemelham ao Saci. Mas chegar um tempo, se não tiver essas pessoas para contar essa história, e a escola é um meio favorável para a gente disseminar essa cultura, se não tiver, acaba morrendo como várias outras coisas também vem acontecendo. Verdade.
eu queria agradecer, meu querido, né? Eu acho que a gente podia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso, todos, que é tão gostoso. Queria... O que é isso aí? Don Quixote. Ah, Don Quixote, eu não consegui. Ah, é outra coisa. Tá bem legal. Esse aqui eu fiz pequenininho. Eu fiz um, minha sogra tem um. Esse aqui é o Sancho, eu não terminei ainda, falta pintar. E aí, recentemente, eu fiz a princesa dele, né? Todo mundo sabe que conhece a história do Don Quixote. Ele tem no imaginário dele uma princesa, né? E tem a Dulcinea. E aí eu dei uma mudada um pouco, Dulcinea. Os tecidos são roupas das minhas filhas que não serve para doar, que é muito velha ou rasgada. Eu uso uns pedaços também. Aí eu tiro uma parte de... Mas todos os meus bonecos têm chita, então a gente sempre põe chita também. Aí eu coloquei uma bolsinha mais moderna de uma das bonecas, pintei de preto, né? Ela tem uma coroa amarela, também deu uma boneca das minhas filhas, mas ela tem aí a chita na cabeça, né? A tiara de chita trançada e tal. Então tem o moderno com um pouquinho do antigo também aqui, muito interessante. Espera que eu vou pôr minha gata ali fora, peraí. Achei que era um boneco, mano. Não, Achei que você ia mostrar um boneco. Você falou, isso é meu boneco. é quase isso. Mas o Brasil é muito rico, né? Eu acho que se você, norte, nordeste, eu não lembro agora se o Rio Grande do Sul tem alguma história, alguma cultura. Cada região tem, né? Uma vez a gente fez a pesquisa na creche, na CEI, para poder fazer, uma das oficinas que eu dei lá, era para fazer um boi de cada região. E aí tem as professoras que pesquisaram a cultura de cada região para ser rotativo nessa CEI, eles apresentar. Então tem muita coisa, do sul, do norte, do nordeste. Eu puxo mais a sardinha para o nordeste porque nem sei por quê. Por que será, né? Mas tem muita coisa espalhada muito bom aí, por aí afora. Sim, eu acho que a gente tem cada vez mais enaltecendo a nossa riqueza cultural aí, não só, né, no Brasil todo. E eu queria dar um recadinho para as pessoas que estão nos vendo, assistindo, para não esquecer de ir lá no YouTube, no Spotify, no nosso Instagram, e sempre curtir, nos seguir lá no YouTube e no Spotify, dar um like, comentar. O Jimmy que é bom nisso, adoro falar isso, porque eu sei que depois ele vai ver. O Jimmy é nosso youtuber, certo? Então, para vocês darem um like, seguir. E, use Deus Samba, a nossa amiga a Renata, olha só que camiseta linda que ela tá, uma blusa de frio. Eu encomendei a minha, mas tá chegando, não vejo a hora. Vai chegar também. Cadê Marcão? Marcão, e a caneca? Nem a caneca ainda, né? Não tem esperança, não. A canequinha da Deus Samba. Nem a caneca, hein? Vou ter que buscar a minha também. Olha, a gente vai ter um espaço novo. Não sei se você já está sabendo, eu vou dar um spoiler aqui. Tô sabendo, já... Aqui, a gente já vai estar faz tempo lá no espaço novo da Use Deus Samba T-shirt, que é das camisetas. O novo endereço agora vai ser ali na Benedito Calixto, eu não sei exatamente o número e tal. Como assim? Na galeria Como Assim. Então, quem quiser as nossas camisetas, canecas, cola lá, que agora a gente vai estar mais perto e a loja vai ficar aberta de segunda a sábado, é isso, ou domingo também? De segunda a sábado, das 11 às 18. Fechou. Então, e aí a gente vai fazer as gravações lá agora, né? Sim. E brevemente, você já está vacinado, Curió? Segunda dose, primeira dose, segunda dose? Eu tomo a segunda essa semana. Acho que até sexta-feira. E a família toda aí também? Está todo mundo...
nessa... Então, falta as meninas. Aqui a Érica vacinou, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a esposa dele. Então, só esperando agora as meninas, né? Beleza. Então, Partilha, a gente vai começar a gravar. Eu vou aí, viu, Curió? Eu vou aí, eu quero eu quero pegar na dona Catirina. Eu não teria. E aí, olha lá. Eu xodó, Catirinho. Oh, Tênis da Luara, ó. Eu uso algumas peças que eu jogar fora. Tava bem rasgadinho. Então, tênis dela. Esse vestido é dela. Da Lu também. O vestido é dela. Então, tem coisas dela em alguns bonecos. eu queria que você encerrasse, Curió, com alguma coisa que você quisesse fazer aí, para a gente encerrar nosso bate-papo. Quer cantar comigo, Lu? E a Luara, não sei se a Luara vai participar ou se vai ser só você. Quer cantar uma comigo, Lu? Vamos encerrar então. Cadê minha maracá? Para mostrar aqui, a gente fez a entrevista com os povos indígenas, né? Meus irmãos, meus amigos, os Cariri Chocó. E aí eu tenho algumas maracás, ou maraca, que eu ganhei deles. Essa tem estrela, tem outras que tem mariposa, né? Tem outros tem crocodilo, tem jacaré, tem tudo. Linda. O maracá tem uma estrela que alumeia. Uma estrela. Figurinha tá lá do outro lado ali, ó. Meu maracá tem uma estrela que alumeia o mundo inteiro. Meu maracá tem uma estrela que alumeia o mundo inteiro. Ora, boi, me faz um favor. Se vai correr terra, traz o nome do cantor. Ora, boi, me faz um favor. Se vai correr terra, traz o nome do cantor. Eu já encontrei na ilha de São Luís, onde todos cantam boi e a gente segue feliz. É isso. Bom. Muito bom. E que essa cantiga, essa canção que o Curió trouxe para a gente, ilumine todos com muita energia positiva e leve para as casas de todos aí que estão nos assistindo. Se Deus quiser. É isso que eu desejo. Tá bom? Até a próxima. O Curió continuou dia 3 de agosto, né? Bom, já vai ter saído. Ô, louco, eu acho que está sempre... Mas sigam Deus Samba na Cast. YouTube, Instagram, todas as redes nossas lá, sigam lá. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Abraço. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore.